baiana tem um santo. Que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto. Que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito. Que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também. Que Deus dá. Que Deus deu. Que Deus dá. Que Deus dá, 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 que Deus dá. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Almanac Cultural, que começou hoje com a musicalidade de Benjamin Arquelano, que daqui a pouquinho vai nos dizer como surgiu na cena musical cearense. E você vai ver também nesta edição. As pessoas estão trabalhando, de certa forma, em alguns casos, o limiar do natural para o que é aceitável é sutil. Então a pessoa não pode fazer muitos preenchimentos, muitas alterações e perde a naturalidade. Pode bater bastante a manteiga e aos pouquinhos vocês vão acrescentando o açúcar. Acontece que a gente vive hoje na era do indivíduo, a gente vive a era do eu. Então as pessoas têm tanto, e às vezes até mais importância do que grandes marcas que reinaram durante muito tempo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tá bom, fique à vontade. Tá bom. O meu primeiro convidado desenvolve duas atividades que lidam diretamente com a beleza e com a estética. E é com muita satisfação que eu recebo aqui no nosso Almanac Cultural o cirurgião e artista plástico Isaac Furtado. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Muito obrigada por sua presença. Obrigado. O que veio primeiro? Artes plásticas, a cirurgia plástica ou a plástica de um modo geral? Pois é, as artes plásticas, desde criança que eu pinto, né? Então cronologicamente ela veio antes, né? Então eu tenho trabalhos desde 78, assim, já uma longa história. Quando eu resolvi fazer o vestibular, eu decidi que queria fazer medicina para fazer cirurgia plástica. Então, assim, dentro da medicina, o que tinha ligado mais próximo às artes era a cirurgia plástica. Porque o senhor gosta dos contornos muito bem feitos? Sempre eu gostei do desenho, né, do traço, lidar com o lápis, com o papel. E essa habilidade manual, dentro da cirurgia, ajuda, de certa forma, no seu... a gente tem, vamos dizer assim, uma noção estética, espacial, né, mais apurada. Então fica bem interessante os dois trabalhando, né? O cirurgião e o... O senhor chegou a fazer algum curso na área de artes plásticas? Não, nunca fiz cursos específicos, né? Algumas amizades que eu tive algum contato na infância, por exemplo, Descartes Gadelha, que é um artista que, na época, meu pai era engenheiro da Refes e ele trabalhava lá. E eu ia, às vezes, sábado, ali, ele ainda mora ali na Princesa Isabel, e eu ia sábado vê-lo pintar. Mas assim, eu criança, só as primeiras noções de óleo, né, tinta óleo. Depois eu conheci o Valber Benevides, que era chargista no jornal. Maravilhoso, e aí ele trabalhava muito com aquarela, e a gente começou a pegar algumas dicas de aquarela, mas nada formal como um curso, né? Agora, quando você vai para a área da medicina, nas aulas de anatomia, você tem certas limitações também, né? Porque a estrutura óssea, a estrutura muscular de um paciente, às vezes não é tão desejável quanto um artista plástico gostaria que fosse, né? Para tornar perfeita a harmonia. Quem fala muito bem sobre isso, e tem uma frase que eu acho muito interessante, que falava, era o professor Spitangui, que ele dizia que o artista é muito bom, porque o cirurgião ele é escravo da anatomia. Ele tem a limitação, né, da anatomia. A gente tem que seguir a anatomia.
Você tem aqui na face um nervo facial que, se você querer ir muito além, você pode ter uma lesão do nervo que é muito indesejado. Então, assim, o artista, ele está livre, né? Ele está solto. E o cirurgião, ele tem que seguir as regras anatômicas, né? Tudo. E o senhor pinta a beleza na sua forma mais esteticamente mais perfeita? Pois é, hoje a gente tem muito essa dualidade, né? A gente está vivendo muito esse aspecto da arte contemporânea, né? E a arte acadêmica. De certa forma, hoje tem muita coisa se reinventando dentro da arte acadêmica. E a arte contemporânea é a liberdade, né? Você tem abstratos, você tem formas que são bem próprias, né? Então, assim, quando você faz um desenho acadêmico, o cirurgião se aproxima mais do artista. Quando você faz algum trabalho mais abstrato, aí é totalmente fluido, né? O senhor teria, se o senhor fosse caracterizar a sua arte, né? Ela iria mais para o lado da Tarsila do Amaral, iria para o lado do barroco, iria para o cubismo. Para que lado ela iria? Eu dentro das artes, sou assim, realmente transito de vários Depende do estado de estilos. espírito. Já fiz exposições só com temática abstrata, passei 10 anos pintando umas formas geométricas dos ladrilhos hidráulicos que eu fotografei da Santa Casa de Fortaleza, que o piso era todo feito com esses ladrilhos. Você chegou a trabalhar lá e isso chamou a atenção? Aí eu fiz esse trabalho por 10 anos, né? Inclusive tem um livro de poesia dentro com um enfoque Então, além das artes plásticas, tem poesia? Tem a poesia. Olha que bom. E aí vai assim. Então, por exemplo, artistas brasileiros, eu gosto muito do Portinari, né? Aquele traço forte, né? Assim, marcante, né? Gosto muito do barroco, como você falou, Caravaggio, Michelangelo. Gosto muito da parte do chamado chiaro escuro, né? Aquele contraste de luz. Gosto muito. Então o senhor já deve ter ido, por exemplo, ao Museu do Prado na Espanha, que você fica assim, adoro ali, babando, né? Com certeza, Velázquez. Nossa, Velázquez é maravilhoso. E agora, quando a gente vai para o lado da cirurgia plástica, quando chega exatamente na limitação, né? A paciente chega e quer, geralmente, um ideal de beleza. O nariz da atriz X, a boca da atriz Y, só que combinando tudo aquilo numa face só, completamente diferenciada, pode se transformar num monstro, né, doutor? Como convencer uma Hoje paciente? a gente lida muito com esse aspecto de intervenções múltiplas, né? E as pessoas estão trabalhando, de certa forma, em alguns casos, o limiar do natural para o que é aceitável é sutil. Então, a pessoa não pode fazer muitos preenchimentos, muitas alterações e perde a naturalidade. Então, você tem hoje uma área de estética, ela é muito, vamos dizer assim, cobiçada, né? Muitas especialidades querem fazer a parte estética, né? Então, você tem um mundo de procedimentos que hoje são feitos por vários profissionais, né? Então, assim, você tem o especialista daquela área, você tem várias coisas para serem feitas. Dermatologistas que fazem o tratamento da pele. Eu sempre, quando eu faço um facelift, eu digo, olha, eu não vou tratar a sua pele. Eu vou puxar, eu vou reposicionar algumas estruturas. Mas o tratamento, você mesmo que começa em casa, usando um creme, usando um protetor solar. E a cirurgia, ela tira os excessos. Você vai fazer uma mama, você vai tirar o excesso. Vai botar uma prótese, você vai refazer a forma da mama que foi perdida, às vezes, por alteração de peso, gravidez. Então, quando você pega uma paciente jovem que quer fazer muitas intervenções, a gente tem que informar. Olha, tem que ter cuidado. Como o Botox, por exemplo. A pessoa que vai fazer um Botox, ela tem que ficar ciente que vai ter que fazer para o resto da vida. Porque ele só dura 6 meses. Então, agora está muito em moda a harmonização facial, né? Na verdade, a harmonização facial nada mais é do que alguns procedimentos, como preenchimento, que a gente já faz há mais de 20 anos. Mas que são temporários, né, esses preenchimentos? Que também são temporários. Então, por exemplo, rinomodulação também está muito em moda. O que é a rinomodulação? É o preenchimento com ácido hialurônico do nariz, que também não dura mais de 2 anos. Teve uma época totalmente diferente de uma rinoplastia. Que colocavam PM... O PMMA, é o polimetilmetacrilato. Que era usado também teve como nome a bioplastia, né? Houve
certo problema em termos de reações, certo? Porque ele forma um granuloma, ele forma um cimento e aquilo não absorve. Então, se ele fica superficial, pode dar muita reação inflamatória. Então, hoje, poucos profissionais fazem. Agora, eu não quem faço. botou isso, o que é que faz na vida? Em alguns casos, Reza. podem ser retirados. Tem gente que faz mais, tem gente que é especialista em retirar PMMA hoje. Gente. Então, assim... Agora, tinha gente que aplicava em locais que eram Principalmente totalmente quando é em contraindicados, volume, né? por exemplo, no quadril, que é realmente tem que ser um volume maior, que dá muitos problemas. E aí a gente vê... Alguns casos famosos, que, né, que já teve assim, de complicações por aí, mas eu não recomendo. Basicamente, o que a gente usa hoje é o ácido hialurônico, e em alguns casos a gordura pode ser feita com a lipoaspiração. Eu prefiro o ácido hialurônico, porque eu tenho um controle maior dele e sei como é que ele se comporta. Porque a gordura ela é reabsorvida e às vezes eliminada do organismo. Não, a pode gordura ficar meio que torto pega, de um lado. pega. A gordura, a média de pega é em torno de 60%, né? Então, assim, quando você faz, o que ficou, ficou. Principalmente, por exemplo, a região glútea. Então, eu não faço porque é uma margem muito grande de oscilação. E aumenta os riscos também. Hoje, Você sabe, tirar a tem todo- gordura da pessoa, dá um tempo de espera enquanto prepara e injeta, aquilo ali pode também ter uma contaminação, né? Mas hoje, com o preparo, hoje é tudo fechado, isso aí é o mínimo. O problema maior é depois, né? Aquela gordura que pode formar necrose, né? Ela se Porque a gordura é um tecido inflamado, né? E aí tem os problemas, né, de embolia que aumentam também um pouco, né? Então tem que ter muito cuidado. Quem vai fazer procedimento tem que pesquisar bem o profissional, a experiência dele, né? E quem fez aquilo, onde vai ser feito. O hospital também é muito importante você ter uma estrutura hospitalar, né? Doutor, me lembrei agora de alguns casos que também chegaram a ficar famosos, de pessoas que não tinham nada a ver com a área da medicina, que estavam fazendo implantes, né, colocando esse tipo... As pessoas vão pelo mais barato. E o barato às vezes sai caro, e caro demais quando às vezes o pagamento é a morte. Exatamente. A gente vê casos de todos os tipos, tanto profissional médico, fazendo procedimento, inclusive dentro do seu apartamento, né? Teve aquele caso lá do famoso. Rio de Janeiro. Então, assim, você vê absurdos de vários aspectos, né? De pessoas que hoje têm uma patologia que é o transtorno dismórfico corporal. Então, hoje tem que ter muito cuidado com a terminologia harmonização facial, achando que é uma coisa inócua. Não, tem que ter, né, todo um cuidado. Já ouvi falar a respeito do vício em cirurgias plásticas. Eu lembrei aqui da Donatella Versace, né, que é outra que está com o rosto deformado, mas que não para de fazer plástica. Não. As pessoas viciam? Pois é, então é assim, quando você já tem uma certa, vamos dizer, experiência em cirurgia plástica, você percebe que até a intervenção, a anestesia e tudo, é mais suave. Então, assim, ele vai perdendo esse medo e achando que pode fazer a maneira que ele se vê no espelho, sempre vai ter alguma coisa. Então, se você se olhar no espelho, ninguém é perfeito. Então, sempre a pessoa vai querendo buscar um ideal de beleza que não existe 100%. Então, se a pessoa tem, principalmente, condições financeiras e vai procurar um profissional que vai se deixar seduzir pela parte financeira, então vai fazendo procedimentos, né? É muito feio quando você vê aquele momento que você pega... Perdeu o limite. Passou do que é natural, né? Então, falando novamente do professor Pitangui, ele dizia muito certamente que a cirurgia plástica bem feita é aquela que passa despercebido, que ninguém sabe que foi feita uma intervenção. Se você olha o nariz do outro lado da rua, se você vê que o nariz está muito artificial, é porque não... Ali não foi bem feita aquela cirurgia. Exato. O senhor ficou quanto tempo como... chama residente do Dr. Ivo Pitangui? A gente passou 3 anos no Rio de Janeiro, né? Eu voltei em 95, e aí de lá para cá a gente sempre tem os congressos, as jornadas, né? Vai tendo contato, as atualizações. O que tem de novo vindo por aí na área da cirurgia plástica? Olha, tem coisas boas e coisas ruins, né? De coisas ruins, falando logo do ruim, tem um problema nas próteses de mama, que é um tipo de linfoma que descobriu-se, que dá na cápsula da prótese,
Não é o câncer de mama e não E é é um tipo de fabricante, né, que tem esse problema? Não é ou, é um tipo mais assim de prótese com textura maior. Porosa. Aquilo que antigamente a gente usava para evitar um problema, passou a ser outro problema. Mas é muito raro. O que é o linfoma? Muito raro. São 15 milhões de pessoas, de mulheres com prótese no mundo, e já se detectou 900 casos, né? Então é um tipo, é um câncer, né, ligado à parte de células do sangue. Mas não é mamária. Não, né? é da glândula, é da de mama. prótese, que até uma pessoa que tem um marca-passo, que forma uma cápsula, pode ter isso aí. Relacionar isso aí, que é um linfoma de células grandes, né? Então, a conduta é apenas observar, como toda mulher tem que fazer todo ano, o ultrassom, e se não tiver nenhuma alteração, pode ficar tranquila. Porque foi uma coisa recente, muitos pacientes ligam perguntando o que é que tem que ser feito. É apenas acompanhar e fazer o ultrassom, que é o primordial. E o que é que vem de bom, já que a gente falou do ruim? Exatamente. Então, assim, quando você tem as cirurgias que a gente trabalha mais hoje em dia, eu trabalho muito com paciente pós-cirurgia bariátrica, né, que evoluiu muito. Então, a gente tem hoje um planejamento dessas cirurgias que é muito bem feito, que evoluiu muito. São o quê? Né? 2 anos depois da cirurgia bariátrica? Quando você faz a cirurgia bariátrica, em torno de 1 ano, 18 meses, você pode começar a fazer as plásticas. Né? Então, isso aí desenvolveu muito. E dentro da parte da face, né, o que eu tenho feito mais hoje, é meu carro-chefe, é o facelift, né, que é a cirurgia de face, que a gente tem como hoje, né, a queridinha, né? Então, é uma cirurgia que desenvolveu muito dentro das complicações. Hoje a gente não bota mais dreno, não tem ponto para tirar. É uma cirurgia com recuperação bem mais rápida. E é o que eu chamo de... Menos dolorida também? Também, menos dolorida, porque não tem aquela... A abordagem Antes é mais descolava tudo. Hoje é mais para mandíbula, né, o terço inferior da face e pescoço. Que ficava aquele negócio aquele assim objetivo meio... de fazer aquele olho assim, hoje não... Aquele negócio assim que... não Elza fica Soares, legal, né? A Elza Soares tem um olho bem puxado. Não fica muito legal. Então, assim, essa técnica hoje evoluiu muito, né? Então, assim, eu digo que é a 3ª geração do facelift, que tem tido muita procura, né? A gente dá pontos internos para não fazer hematoma, né, que é os pontos de adesão, e realmente fica bem natural. Essa cirurgia associada com todos os outros, né, vamos dizer assim, harmonizações faciais, gera um resultado muito bonito. Tá certo. Muito obrigada por sua presença aqui, doutor Isaac. E olha, a gente falou aqui de beleza, de plástica, mas nada como um belo prato também, né? E quem resiste a um prato gostoso, saboroso? O que será que a gente tem hoje no nosso De Comer? Vamos conferir? Olá, Carla Soraya, pessoal da Almanac Cultural. Eu sou Val Passos e vou ensinar para vocês hoje uma receitinha de bolo de capim santo. Nós vamos usar 250 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga, 3 ovos, 250 gramas de farinha de trigo com fermento, 150 ml de leite integral e meio maço de capim santo. Primeira coisa, eu vou bater a manteiga e vou deixar ela naquele pontinho branco, pontinho de confeiteiro. Pode bater bastante a manteiga e aos pouquinhos vocês vão acrescentando o açúcar. Agora nós vamos acrescentar os 3 ovos. Pode colocar os 3 ovos inteiros. Enquanto vocês vão batendo aqui açúcar, manteiga e ovo, você já pode ir na lateral e batendo o leite e o capim santo. É assim que eu vou fazer o processo. Pronto. Agora eu vou adicionar aos poucos a farinha de trigo com fermento. Aqui você vai alternando o trigo e o leite batido com o capim santo.
segredo do bolo é sempre estar bem batido, tá? Aqui nossa massa já tá pronta. Você dá sempre uma batidinha assim para ele ficar todo igual. E aí vamos levar ele ao forno. Enquanto o nosso bolo está no forno, nós já vamos fazendo a cobertura. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma colher de manteiga. Leva ao fogo baixinho, mexe até o ponto de brigadeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E façam uma receitinha em casa. Segue lá no meu Instagram, Val Passos Personal Chef. Val Passos, um cheiro bem grande para você. São deliciosas as suas receitas e essa eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. E agora, aqui no nosso estúdio, vamos curtir a sonoridade, a poética e a atitude de Benjamin Arquelano. Talvez tudo poderia estar bem. Talvez tudo que construímos estivessem bem. Talvez tudo poderia estar bem. Talvez tudo que construímos estivessem bem. O meu ponto quer desalinhar, ser uma linha com você, mas acabamos voltando ao mesmo ponto. Ser uma linha com você, mas acabamos voltando ao mesmo ponto. Voltando ao mesmo ponto. Voltando ao mesmo ponto. Bem-vindos, então, Emília, Benjamin e Theo, aqui ao nosso estúdio do Almanac Cultural. Obrigada. Vamos falar assim, o único que tem o sobrenome Arquelano é você, mas o projeto todo ganhou o nome. Conta um pouquinho pra gente essa história. Então, o Arquelano é um projeto de música eletrônica, apesar de a gente estar cantando as versões acústicas. Ele surgiu em 2014, quando eu me formei no ensino médio. E a partir de tutoriais de internet eu fui aprendendo a produzir música eletrônica e aos poucos eu fui conhecendo
os membros restantes da Arcalano. Que primeiro foi a Emília, que ela tem um canal no SoundCloud e ela postava muitos covers. E eu, enfim, achava a voz dela, ainda acho maravilhosa. E eu mandei um inbox perguntando... Por isso eu vou abraçar aqui, né? Aí você mandou um inbox. Um inbox pra ela, perguntando se ela queria fazer uma música comigo. E ela, nossa, que diferente, estranho, mas ela topou. E a gente fez um cover de Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. E alguns anos depois, em 2017, o Theo Fonseca, ele entrou no mesmo curso que eu na UFC, que é o de Gestão de Políticas Públicas. E a gente se conheceu meio que nos corredores do curso, do departamento. E eu também descobri que ele tinha um canal no SoundCloud. E eu vi as músicas dele e eu chamei. Uma amiga da agência apresentou a gente. E eu chamei ele para fazer umas linhas de guitarra em algumas canções. Inclusive a primeira música mesmo, pra valer, que a gente fez foi Ponto, essa que a gente acabou de tocar. E foi basicamente isso, assim, que chegamos nessa formação. O bom de ouvir essa história do início de vocês é porque é bem diferenciada do que normalmente aparecem aqui. Porque são músicos que já tocam na noite, aí um já ouviu o outro. E o primeiro contato de vocês foi por redes sociais, no inbox. Você depois foi que ouviu pessoalmente a voz dela, então você ouvia só o que conseguia ser reproduzido da beleza da voz dela numa rede social. Depois vocês se conheceram num curso de políticas públicas. Como é isso? Vocês acham assim que as relações, né, até mesmo para novos tipos de música e de arte, estão mudando também com as redes sociais a partir de vocês? Sim, sabe? A internet, ela influencia tudo, sabe? As conexões, a maneira de conhecer pessoas que normalmente não teriam acesso no seu círculo social, ela permite isso. Seria muito difícil, Emília, você conhecer o Benjamin? Eu acho que do jeito que as coisas estão ultimamente, em que as redes sociais fazem você conhecer pessoas... Não, sem as redes sociais. Se sem as redes sociais, seria talvez. Seria difícil você chegar até o Benjamin? Talvez, porque, tipo... É porque eu tenho uma teoria de que Fortaleza é um ovo, né? Mas, de codorna. Mas, tipo, o Benja, ele é de Maracanãú, então seria bem mais difícil eu ter conhecido ele. Realmente foi por causa das redes sociais e por causa dos meus amigos também, dessas interações todas que eu conheci, né? E eu acho que seria quase impossível também da gente fazer música se não fosse pelas redes sociais, porque as primeiras músicas que a gente fez foi, tipo, um mandando áudio pelo WhatsApp, outro mandando guitarra pelo e-mail, assim, aí a gente fazia no programa, né? A gente editava e dava tudo certo. Tudo num programa. Pois é, Sound A gente usa muito Fruity Loops, né? O Benjamin usa muito Fruity Loops, então, assim, seria praticamente impossível a gente ter começado se não fosse pelas redes sociais. Então. E vocês eram da mesma faculdade, Theo? A gente entrou no mesmo curso, ele num semestre acima de mim, e uma amiga nossa em comum, que adorava as coisas que eu fazia, porque eu gravava umas coisas em casa bestinha e ficava mandando no grupo da sala, só por mandar, e ela curtia e ela apresentou bem, porque ela também conhecia no mesmo esquema, de ouvir pelo SoundCloud e tal. E aí a gente foi fazendo as primeiras músicas, ele me chamava, mandava uma base aí, tipo, do nada, e a gente construía uma música que saia completamente diferente. E assim surgiu Ponto, surgiu Estava, surgiu várias músicas do EP que a gente lançou. Deu pra formar um EP, né? Deu pra fazer um EP. Conta essa história aí do EP. No caso, o EP ele ganhou realmente força a partir da escola Porteira Acima das Artes, que no ano passado nós fomos selecionados para participar do laboratório de música. E a partir da tutoria que a gente recebeu da Mamundi, foi muito importante para, enfim, afinar, realmente alinhar, sabe, polir o que a gente tinha. E, inclusive, uma música surgiu desse encontro pessoal, sabe, porque foi pela primeira vez nós estávamos lado a lado, ensaiando, fazendo as músicas. E a última faixa do EP, que é Salão das Ilusões, ela nasceu bem desse encontro. Já tinha base, a gente sentou e falou, vamos construir isso. E foi assim que essa música nasceu, sabe? Então, assim, vamos parar um pouquinho. Nós vamos ouvir vocês tocar mais um pouco. E vamos voltar já, depois da música, para saber como você que está em casa, que ficou interessado, não quer saber de rede social, quer encontrar os meninos ao vivo, ou então quer descobrir nas redes sociais onde eles vão estar. Então, daqui a pouquinho, depois de mais um som. Melodia
pedir perdão. Melodia são só outra maneira de te pedir perdão. Eu sinto, você sabe muito bem que melodias são só outra maneira de me pedir perdão. Melodias são só outra maneira de me pedir perdão. O meu paraíso não vai chegar contigo. Meus olhos estão abertos, meus olhos estão abertos. O meu paraíso é o meu próprio caminho. E eu vou seguindo, e eu vou seguindo. O meu paraíso não vai chegar contigo. Meus olhos estão abertos, meus olhos estão abertos. O meu paraíso é o meu próprio caminho. E eu vou seguindo, e eu vou seguindo. Não há mais nada em mim, não há mais nada em mim. Bom, meninos, essa música está no EP de vocês, está no projeto. Então, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais e encontrar pessoalmente, como faz? Então, no Facebook e Instagram, é só colocar por Arkelano. E a gente o EP está disponível em todas as plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music. E também no YouTube, que nós temos já lançado 4 videoclipes, que é para Ponto, Estava, Salão das Ilusões e Inocência. E estamos presentes em todas essas redes. Quem ainda estiver aprendendo nas redes sociais, baixa do YouTube, transforma só colocar em áudio e bota num coloca Arkelano. No caso, ainda nós não temos disponíveis para download, mas se você quiser saber alguma coisa do Arkelano, é só botar no Google Arkelano, que só aparece a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, eu espero ter vocês de volta. A gente agradece aqui. demais essa oportunidade. Essa está sendo a primeira vez que nós somos convidados para o programa de TV. E olha, a gente dá sorte, viu? Marcos Lessa passou por aqui antes de ir pro The Voice, então, olha, vocês estão indo num bom caminho. Obrigada, meninas, mais uma vez pela presença, pela participação de vocês. E a gente volta já, rapidinho, a gente está de volta com mais informação, dica e muita cultura para você. Até porque quando a gente fala de marca pessoal, é preciso investigar também de quem é o dono dessa marca. Ho'oponopono, numa tradução não literal, significa corrigir um erro.